Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seja Eco Podcast. E no capítulo de hoje, de número 4, nós vamos estar falando sobre o Seja Usado. E para começar, eu gostaria de falar o versículo que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 1, do 6 ao 8, que diz o seguinte: Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho conforme o poder de Deus. Isso foi Paulo, escrevendo uma carta a Timóteo, dando algumas instruções sobre o ser encorajado, para usar o dom que Deus havia dado a ele, e que Deus ele não nos concede um espírito de covardia, mas sim um espírito de poder, um espírito de ousadia, um espírito de amor e equilíbrio. E que nós precisamos entender que, se necessário, nós temos que ser participantes também do sofrimento, dos nossos irmãos, do sofrimento pelo Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus e nós não podemos nos envergonhar dele. Paulo ele dá essa mensagem a Timóteo, e em especial eu queria frisar no versículo 7 que diz: porque Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E a palavra de hoje é sobre ser usado. E por que eu trouxe esses versículos aqui, especialmente o versículo 7? Justamente porque o Senhor, ele quer nos usar. E para nos usar, ele nos tira o medo, como eu já falei no episódio 2. Ele nos capacita, como eu já falei no episódio 3. E ele nos usa através do poder que há no Evangelho, através do poder dele que é colocado em nós quando o Espírito Santo vem habitar em nossos corações e nos transforma. Esse poder de dizer não ao pecado, esse poder de superar os medos, de enfrentar as dificuldades, esse poder de combater o bom combate, como o apóstolo Paulo disse que fez, e esse poder que tira todo medo, que tira toda covardia, esse poder que nos encoraja e que muitas vezes nos dá também dons, quando nós oramos para que pessoas sejam curadas, transformadas, e Deus ele quer nos usar. A palavra dele fala que ele nos chama a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A palavra dele nos diz que ele nos chama para ir por todo mundo e fazer discípulos. A palavra dele nos instrui a sermos usados por ele. E como que Deus quer nos usar? Muitas vezes através de palavras. Muitas vezes Deus quer que nós preguemos com nossas palavras, para que as pessoas conheçam a Cristo. Muitas vezes Deus quer que nós, com muita sabedoria, por meio de oração, nós aconselhemos pessoas para ajudá-las em momentos de dificuldade. Muitas vezes Deus quer que nós disponibilizemos tempo para ouvir alguém que está precisando. Muitas vezes Deus quer que nós sejamos usados para trazer, inclusive, uma cura física, por que não? Através de oração. E ele nos dá vários exemplos na palavra de quando ele chamou pessoas que ele queria usar, como ele fez com Moisés, como ele fez com Josué, como ele fez com profetas que ele levantou, como ele fez com Davi, que ninguém dava nada, a própria família rejeitava o pobre do Davi, e Deus falou: não, eu escolho esse aí para ser rei. Então, Deus ele tem um propósito para cada um, e ele quer nos usar de diferentes formas. Só basta a gente ouvir o direcionamento dele, nós orarmos, buscarmos essa direção, e ele vai nos dizer no que ele quer nos usar, quando e como. E uma das coisas que me chama muita atenção na Bíblia, sobre a forma como Deus usou uma pessoa em especial, é a história da serva de Naamã. E eu queria estar compartilhando. Quando eu montei o scriptzinho para falar sobre ser usado, eu lembrei dessa história. Porque em muitos momentos a gente vê pessoas que Deus usou e que estava num contexto talvez um pouco mais confortável do que o contexto da serva de Naamã. Ela estava ali enquanto uma prisioneira e ela ouve sobre o seu senhor que está ali com uma doença, e ela poderia muito bem simplesmente ignorar e falar: quer saber de uma? Tô aqui como prisioneira, tô aqui servindo, eu podia estar muito bem na minha vida fora desse ambiente e eu não vou ajudar ele. Mas não,
ela era uma serva fiel ao Senhor. E quando ela ouviu que o seu senhor estava doente, né, que Naamã precisava de uma cura, ela falou, olha, vai atrás do profeta, porque ele pode falar com você aquilo que você precisa fazer para ser curado. Ele pode pedir a Deus que te ajude. E por que isso mexe comigo? Porque muitas vezes a gente quer ser usado pelo Senhor e a gente fala, estou disponível, eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua vontade. E é muito fácil falar isso quando o contexto em que a gente se encontra é um contexto tranquilo, é um contexto confortável. E a gente realmente vai, e a gente fala, e a gente, enfim, faz o que Deus manda, o que Deus direciona. Contudo, queridos, queridas, ouvintes, muitas vezes Deus ele também quer nos usar em contextos que não são tão confortáveis assim. Em contextos onde talvez doa um pouquinho, sabe? Obedecer. E é necessário. Assim como foi com Esté, ela podia morrer, mas ela sabia que ela tinha uma missão, que ela precisava ir ao encontro do rei, né? Ir à presença do rei para pedir por misericórdia pelo povo dela. Não foi um contexto confortável, assim como não foi para essa serva de Naamã, mas ambas obedeceram. E nós precisamos ser como essas mulheres que a Bíblia traz e como homens também que a Bíblia trouxe durante todo o tempo, como, por exemplo, os discípulos que morreram de formas tão trágicas por amor ao evangelho, obedecendo, falando aquilo que o Senhor mandou. Para que exemplo melhor do que o de João Batista, que por estar pregando aquilo que é a verdade, por repreender alguém que estava fazendo algo errado, foi morto. Mas eles obedeceram. Então, em alguns contextos, não estou dizendo aqui que Deus vai levar ninguém para a morte, tá, gente? Quer dizer, talvez ele possa permitir que isso aconteça. Um dia todos vamos morrer, né? E se morrer por amor a Cristo, né, por defender o evangelho, acho que talvez seja a melhor forma de morrer, né? Porque nós estaremos morrendo por uma causa nobre. Mas enfim, o foco não é esse. O que eu quero dizer é que talvez sejam circunstâncias, sejam situações que não são tão confortáveis. E mesmo assim, nós precisamos nos disponibilizar para sermos usados pelo Senhor. E é Ele mesmo quem provê isso em nós, Ele mesmo quem provê esse espírito de ousadia, Ele mesmo quem nos capacita e por isso nos usa. E é Ele mesmo quem nos encoraja. Então o que é que a gente precisa fazer? É só obedecer. É ter relacionamento com Ele, e quanto mais a gente vai tendo relacionamento com Ele, mais a nossa fé vai sendo acrescentada, e assim a gente vai se permitindo ser usado por Ele. E quando eu falo sobre ser usado, eu quero que fique muito claro que pode ser desde coisas pequenas a coisas grandes. Como eu falei no vídeo anterior, e se você não viu, vai lá conferir sobre capacitação. Muitas vezes a gente pensa só, assim, de uma forma reta, sabe? Tipo, no contexto eclesiástico, eu vou ser usada dentro da igreja para fazer um trabalho lá, ou enfim, uma viagem missionária. E a gente esquece que existem outros contextos. A vida acontece fora da igreja também, queridos. E nós precisamos nos dispor para isso. Às vezes a gente só precisa parar para ouvir alguém que precisa, sabe? Falar, desabafar. A gente só precisa dar um abraço, um sorriso. Isso também é ser usado pelo Senhor. E às vezes, coisas mais profundas e mais difíceis, como realmente, né, repreender, óbvio que em amor, é alguém falar a verdade para aquela pessoa. A verdade do evangelho, para que ela seja liberta. E não é fácil muitas vezes. Mas a gente precisa orar e pedir ao Senhor que nos capacite, que nos encoraje, que nos use também, porque senão, como saberão se não há quem pregue, né? Como que essas pessoas vão encontrar Cristo se nós não formos boca do Senhor na vida delas? Então nós precisamos entender isso. Eu gostaria de compartilhar um testemunho, algo pessoal, até porque a ideia do Eco também é isso, é compartilhar histórias, e eu espero que essa história te encoraje. Que foi na minha formatura. Eu sou professora de Educação Física e eu me formei no ano de 2018 e colei grau no ano de 2019. Eu era de uma cidade que era um pouco distante da cidade da minha faculdade e de onde ia ter, né, a colação de grau. E eu fui pra casa de uma amiga pra lá, juntas, irmos pro salão de beleza. Chegando no salão de beleza, é um negócio, eu dou risada porque assim... Enfim, deixa eu contar a história e depois eu falo porque tem hora que eu dou risada. Chegando no salão de beleza, tinham, se eu não me engano, só duas mulheres e eu, né, que foi uma moça que estava sendo atendida e a cabeleireira. Essa cabeleireira, ela também era esteticista. Ela trabalhava com tudo isso, ela entendia muito sobre cuidado com a pele, com beleza, cuidado com o cabelo, enfim, tudo que tem a ver com o cuidado pessoal, né? E ela tinha muitas, mas muitas espinhas no rosto. Era tipo assim, num nível que era bem assim, aparente, sabe? Era aquelas espinhas um pouco mais inflamadas. E durante um período da conversa, ela começou a compartilhar comigo e com essa outra mulher que estava lá, o quanto aquilo fazia mal pra ela. O quanto ela se sentia, sabe...
realmente mal, tanto no sentido de autoestima, quanto assim, pelo fato de não descobrir o que era, ela não sabia se era alguma doença, se era algum problema hormonal, enfim. Ela já tinha feito vários tratamentos, ela já tinha gastado muito, ela fazia tudo que ela sabia e já tinha tido acompanhamento médico. E eles não descobriam porque o rosto dela era daquele jeito. E no momento em que ela começou a compartilhar isso, gente, eu senti muito forte no meu coração o desejo de orar por ela, por cura. E por isso que eu comecei a rir no início, porque na minha cabeça não fazia sentido. Eu ficava, Deus, mas isso é vaidade. Por que eu vou orar por um rosto? Sabe? Por espinha. Era o pensamento que veio na minha cabeça. Me julguem, mas preciso ser sincera. E aquilo me incomodou, me incomodou, me incomodou. E eu fiquei, não, a gente ora por doença. Sei lá, uma pessoa que tá com câncer, que tá precisando de algo assim, na minha cabeça, né? A necessidade só era nesse sentido. De algo grave, não por uma espinha. Resultado, eu fiz uma primeira parte, né, do cabelo na manhã, que foi quando a gente teve essa conversa e tal. Não orei por ela. Fui pra casa da minha amiga pra almoçar, pra tomar banho, pra depois voltar pro lugar da maquiagem, que era uma outra casa, onde essa moça do cabelo ia me encontrar pra finalizar o meu cabelo. Quando ela chegou, meus irmãos, minhas irmãs, o incômodo veio tão forte pra orar pela mulher que eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu fiquei, ao mesmo tempo de achar que era algo bobo orar pelo rosto de uma pessoa, eu também fiquei com medo. Eu fiquei, como assim? Eu vou orar por cura de um rosto? E se isso não acontecer? E essa mulher vai achar que eu sou doida? Como assim? Uma pessoa que ela nem conhece vai chegar? Enfim. Mas incomodou muito. E eu lembro que ela terminou o meu cabelo e na hora que ela foi me ajudar a fechar o vestido, na hora que ela subiu o zíper do vestido, eu não aguentei. Eu falei, não, eu preciso falar com essa mulher, porque Deus vai me cobrar. Enfim, eu vou perder a oportunidade de abençoar alguém também, né? Se realmente ele quiser fazer algo na vida dela. E aí eu chamei ela do lado de fora da casa, tinha uma varanda, e eu falei com ela, olha, não sei se você acredita em Deus, eu sou cristã. Enquanto você estava compartilhando sobre o seu rosto, eu senti um desejo muito grande de orar por você. E eu queria muito poder fazer isso. Você me permite? Aí ela falou que sim. E aí no momento eu orei, eu declarei cura sobre a vida dela, né, para que Deus tocasse no rosto dela, mas eu também falei que se houvesse alguma outra doença, algo que precisasse ser curado, tanto no coração quanto fisicamente, né, tanto na dor como algo físico, que Deus tocasse na vida dela. Eu lembro que ela tinha um filhinho, eu orei por ele também, né, declarando bênçãos sobre a família dela. E, enfim, depois disso nós nunca mais nos vimos, pessoalmente. Meses se passaram e eu troquei o número de telefone, e eu sei que às vezes notifica, né, pra pessoa quando a gente troca, mas muitos dos meus amigos tinham perdido meu contato. E essa mulher, por algum motivo, tinha ainda meu contato e conseguiu, né, o novo contato. E isso tinha acontecido no dia 9 de março, se eu não me engano, de 2019. Quando chegou no início de setembro do mesmo ano, ela mandou uma mensagem pra mim, falando assim, oi, não sei se você se lembra de mim, mas eu queria te agradecer pela oração que você fez no dia da sua formatura. E eu falei, não, lembro sim e tal. E ela falou, então, eu tô vindo aqui porque eu quero te agradecer e eu quero falar pra você que Deus me curou. E aí eu fiquei, como assim? Tipo, meses depois, porque quando a gente fala em orar por alguém ser curado, a gente sempre pensa numa coisa instantânea, né? Não pensa que Deus pode fazer depois, daquele momento da oração. E aí ela falou, não, Deus me curou, você orou por mim, e depois daquele dia eu tinha também um problema de alergia, eu nunca mais precisei tomar um remédio, eu nunca mais tive uma crise alérgica, e depois daquele dia o meu rosto foi voltando ao normal, e ela me mandou fotos e o rosto dela estava intacto, sem uma marca, sem uma mancha, gente. Foi assim, algo que me chocou positivamente, né, me surpreendeu, eu fiquei muito feliz por ela ter compartilhado. E na minha incredulidade, eu ainda cheguei e falei assim, mas você não estava tomando remédio ou algo assim? Ela falou, moça, no dia que você orou por mim, eu disse pra Deus que eu não ia tomar mais nenhum remédio pra aquilo. Que eu não ia fazer mais nenhum cuidado, nada, porque eu já tinha feito tudo que eu podia. E não tinha melhorado. Eu acho que na época ela só ainda não tinha tomado um remédio, que se eu não me engano o nome é Rocutan, eu não conheço, mas dizem que é muito forte. E ela tava tentando não tomar esse remédio justamente por ser um remédio muito forte, enfim, mais agressivo. E aí, em resumo, ela me agradeceu, ela compartilhou, ela me mandou fotos, ela permitiu que eu mostrasse as fotos pra minha família, pra algumas pessoas mais próximas, né, do antes e depois. Falou também dessa parte da alergia que eu nem sabia que ela tinha, né, eu orei pedindo pela saúde de uma forma geral, mas não sabia dessa parte. E ela me falou o seguinte, eu disse pra ela, moça, eu quase não oro por você naquele dia, porque eu tava com medo. Eu tava, tipo assim, cara, essa pessoa vai achar que eu sou louca. E ela falou pra mim, olha, quando Deus colocar no seu coração pra orar por alguém, ore. Porque ele pode fazer. E isso me marcou muito. E por isso que eu tô compartilhando isso com você. Porque, como eu falei, às vezes é algo confortável, às vezes não foi. Pra mim não foi algo confortável. Talvez pra outra pessoa fosse muito tranquilo chegar e orar por alguém assim, desse jeito. Mas o ponto é,
no último segundo ali, sabe? Nos acréscimos dos 45 do segundo tempo, eu entendi que eu deveria fazer e eu só me permiti ser usada pelo Senhor, porque obviamente nada vem de mim e nem de você. Fique muito claro isso. Tudo que acontece, né, é através de nós, quando nós realmente nos colocamos nessa posição de obediência. E naquele dia, Deus me deu a graça de ser usada, né, por Ele para trazer cura para essa vida, né, para que ela entendesse que o Senhor realmente é real. Talvez essa moça não tivesse tido uma experiência com o Senhor primeiro, antes disso, e naquele momento, né, ela percebeu que Deus é real. Então, eu quis compartilhar essa mensagem com você, porque eu quero te encorajar a fazer o mesmo. Quando Deus colocar algo no seu coração, por favor, faça. E tem uma música que eu gosto muito, que sempre tocou muito no meu coração, que fala muito sobre isso. Se você não conhece, eu recomendo a você que ouça. O nome da música é Deixa Eu Te Usar. E fala assim, eu acho que eu queria muito, eu não sei se por conta dos direitos autorais se eu posso colocar a música, então eu vou falar um trechinho dela, porque eu acho que resume, né, esses 3 episódios sobre o eco. Fala assim: apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. Eu amo essa música porque eu acho que ela resume isso, fala o tempo todo que apesar de tudo que a gente passou, né, e tudo que a gente possa passar também, né, o Senhor está ali cuidando de nós. O Senhor está nos chamando e Ele fala, deixa eu te usar. Ele quer nos usar. Ele nos colocou nessa terra por esse motivo. A gente glorifica o nome dEle quando a gente se permite ser usado por Ele. E a gente pode abençoar vidas, né? Deus pode nos usar para curar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente pessoas. E mais do que tudo, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, porque de nada adianta apenas uma cura física ou algo emocional, se o mais importante, que é saber quem é Jesus e ter um encontro com Ele, não acontecer. Porque essa vida vai passar. Óbvio que se alguém está enfermo e recebe uma cura física ou emocional, é maravilhoso, porque traz uma qualidade de vida para essa pessoa aqui. Mas mais importante que aqui é o que vem depois, porque é eterno. E ter a vida eterna, estar com Jesus, né, ser alcançado por essa graça, ser redimido por Ele, nada paga, literalmente. Nada paga ser usado pelo Senhor. Nada paga a salvação que Ele nos deu. E nós precisamos compartilhar isso com as pessoas. Nós precisamos dizer que Jesus vive, que Ele é real. Assim como essa moça, eu fui curada. Eu passei a minha infância sofrendo com escoliose. Ainda tenho a escápula um pouco mais para fora, porque minha coluna ainda é torta. Mas durante muito tempo fiz fisioterapia e, enfim, eu sentia muitas dores. E após eu começar a ir para as missões, eu lembro que em um determinado momento, meu pastor estava orando e estava com muita dor nesse dia. E eu fui à frente para receber a oração. E a dor naquele momento não passou. E eu voltei para o banco que eu estava e falei, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer se o Senhor quiser. Então está em tuas mãos. Resultado, algum tempo se passou e o meu ex-namorado e minha colega de casa, na época, falaram pra mim, nossa, você nunca mais reclamou da coluna. E foi aí que a minha ficha caiu, que eu tinha sido curada. Né? Deus usou meu pastor naquele dia pra trazer palavras de cura sobre minha vida. Não aconteceu no momento, instantaneamente, mas aconteceu depois. E glória a Deus, porque Ele fez isso na minha vida. E Ele me usou também pra fazer na vida de outra pessoa. E assim, é uma reação em cadeia. É um se permitindo ser usado pra abençoar o outro, pra abençoar o outro, pra abençoar o outro. E essa é a ideia do eco. Por isso que eu falo tanto sobre ecoar, sobre usar a voz, sobre compartilhar experiências. Porque quando a gente faz isso, a gente encoraja mais pessoas, a gente ajuda as pessoas a perceberem que elas também podem ser usadas pelo Senhor. Sabe? E Ele é quem capacita também, através da nossa vida devocional, porque nós não temos nada, nós não somos nada. Se Ele nos dá algum dom, ou se Ele nos usa, é porque Ele quer. E é tudo para a glória dEle. Nós somente precisamos estar disponíveis. É isso, espero que você tenha gostado desse episódio, que Deus Ele possa lhe abençoar grandemente e lhe usar grandemente
E coloca nos comentários o que mais chamou sua atenção, se você tem um testemunho também, né, sobre cura, sobre, enfim, libertação, sobre algo que Deus fez na sua vida ou através de você ou na vida de alguém que é especial pra você. Compartilha aqui. E é isso, gente. Curte pra ajudar a engajar esse vídeo, né? Pra chegar pra mais pessoas. E que Deus te abençoe. Lembrando que temos episódios no canal também do Spotify. Se você não quiser, né, assistir o vídeo no YouTube, se for melhor pra você, vai lá no Spotify. E como eu já falei, né, o nosso lema aqui, você tem uma voz, seja eco, né? Vem ecoar e fazer uma grande ressonância comigo. Beijo!